Nós vamos hoje fazer a abertura dessa segunda jornada do Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, que é uma entidade portuguesa que tem trabalhado imensamente no sentido de disseminar de forma democrática a cultura, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, né? Se utilizando do diálogo virtual, se utilizando de oportunidades de contatos com pessoas do mundo inteiro que apresentam seus trabalhos científicos, expõem esses trabalhos e permitem que pessoas acessem e leiam e comentem sobre esses trabalhos. Isso é uma oportunidade muito grande. Eu tenho uma referência que, na primeira jornada, com o tema Instituições, Saberes Pedagógicos e Práticas Escolares, contou com mais de 10 mil interações nos mais de 90 vídeos publicados no canal YouTube durante os 5 dias do evento. E ainda segue partilhando esses conhecimentos com novos espectadores. Essa segunda jornada, que tem por tema Direito, Justiça e Cidadania, vai, com certeza, caminhar por essa mesma trilha, porque os trabalhos apresentados são excelentes. Eu tive a oportunidade de ler os que compõem o caderno de resumos e fiquei muito entusiasmada com os trabalhos, pesquisas de alto nível. O que mais me entusiasmou foi a atualidade dos temas das pesquisas. Temas já que englobam a questão da pandemia, que já englobam as novas tecnologias para o direito e para a justiça. Então, eu realmente fiquei muito bem impressionada, não só com o nível desses trabalhos, que foi, assim, ao meu ver, os que estavam no caderno de resumos, que realmente é um nível altíssimo, de alta intelectualidade, mas também a atualidade desses temas. Quer dizer, uma pesquisa, a maioria dos casos, uma pesquisa aplicada à realidade, pouco teórica, fechada do ponto de vista de impedir o debate ou de impedir a visões diferentes sobre aquele tema. Então, eu fiquei muito bem impressionada sobre isso. E outro detalhe que eu achei muito importante é que esses trabalhos da primeira jornada e, posteriormente, os da segunda, que é essa jornada que iniciamos agora, esses também ficarão disponíveis lá no canal do Conjugarem no YouTube. E, com isso, as pessoas continuam a ter acesso a esse banco de pesquisa, a esse banco de trabalhos e artigos que podem ser acessados a qualquer momento e pesquisados a qualquer momento. Isso também vai permitir, no meu entendimento, desculpe, vai permitir que pessoas, que pesquisadores que trabalhem sobre o mesmo tema ou temas semelhantes, que possam interagir e ambos ganharem com essa interação. Então, essa aproximação das pesquisas, dos conteúdos de pesquisa e dos pesquisadores do mundo todo realmente uma oportunidade maravilhosa que nós estamos amealhando nessas jornadas. Eu não quero me estender, porque nós temos 2 profissionais da mais alta categoria para colocarem os seus aportes e permitirem que vocês tomem conhecimento deles e que possam depois comentar. O primeiro é o procurador de Justiça Humberto Dalla Bernardina de Pinho, que é presidente do Comitê Científico, professor titular
de Direito de Processo Civil da UERJ, da Estácio, do IBMEC, é mestre, é doutor pela UERJ, é pós-doutor pela Universidade de Leis de Connecticut. Então, é alguém, membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, e é uma pessoa, um estudioso do direito que tem trazido contribuições maravilhosas para o direito. Ele faz parte da obra Mediação, Medo e Esperança, que é uma coletânea de artigos sobre mediação e conciliação, da qual também faz parte a doutora Kátia, que também tem um trabalho lá publicado pela editora Cravo. Então, eu vou dar a palavra para o doutor Humberto e depois, ao final, apenas é que eu retorno, tá bom? Doutor Humberto, livre a palavra. Muito obrigado, querida amiga e colega, a doutora Márcia Calaninho. Queria cumprimentar também a doutora Kátia Junqueira. Nós fizemos aqui uma divisão dos temas e da abordagem, então, dentro da proposta de hoje, me coube falar um pouquinho sobre o direito, né? E eu vou falar um tema tão vasto, tão amplo. Eu vou falar a partir de anotações que fiz sobre justamente os trabalhos, né, que foram apresentados, esses trabalhos que foram referidos agora pela doutora Márcia, que estão nos cadernos de resumos, que são trabalhos que realmente revelam aí uma riqueza, uma riqueza de informações, pesquisas muito sérias e muito comprometidas. E aí me ocorreu de começar essa fala citando, né, o genial e, ao mesmo tempo, sempre presente e sempre atual Norberto Bobbio, né, dentre as suas muitas obras, né, uma é muito cara aos acadêmicos do direito, é um livro de leitura obrigatória em todos os programas de mestrado e doutorado aqui no Brasil, que é A Era dos Direitos, né, onde ele apresenta aí esta evolução dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Ele apresenta uma classificação que acabou se tornando histórica, né? Ela é lugar comum hoje, que é a classificação das dimensões ou das gerações dos direitos, né? Uma contribuição muito importante que o Bobbio deu para esse estudo. E eu me lembro que ele, nessa obra clássica, ele já se referia, né, aos direitos de primeira geração, que seriam os direitos e as garantias individuais, né? A professora Ada Pellegrini chamava esses direitos de liberdades públicas, os direitos de segunda geração, que seriam os direitos sociais, né? Seriam aqueles direitos de natureza prestacional, aquelas obrigações do Estado para com o indivíduo, né? Os direitos de terceira geração, que vão aí se aplicar em campos específicos, como o caso do direito ao meio ambiente saudável, os direitos do consumidor. E o Bobbio já falava também na chamada quarta geração dos direitos humanos, que estão relacionados aí com a internet, né? Dentre as várias possibilidades aí dessa quarta geração, né? Ela vai abranger também o direito ao seu patrimônio genético, né? Ela vai falar sobre a importância da ética nesses relacionamentos e vai mencionar também os direitos, né? Vai introduzir, ainda que naquele momento de forma ainda muito embrionária, né? Os direitos de natureza digital, que foram se tornando tão importantes aí com o passar do tempo, e um fenômeno que acabou sendo, infelizmente,
acelerado por conta da pandemia do Covid-19, né? No nosso métier aqui do Poder Judiciário, houve uma aceleração na digitalização dos processos, houve uma aceleração no uso de plataformas para videoconferência, plataformas para que os advogados pudessem despachar os seus processos com os magistrados, com os desembargadores, né, plataformas para que os diversos personagens do processo pudessem interagir, e isso levou a uma aceleração do ritmo do processo como um todo, né? Eu me lembro que eu aqui no Ministério Público do Rio, eu fui promovido a procurador agora no mês de março, assumi no mês de abril de 2021. E isso me chamou muito a atenção, porque eu me lembro que logo na primeira semana de abril, eu já estava dando pareceres em processos criminais cuja sentença havia sido proferida no mês de janeiro e até mesmo no mês de fevereiro deste ano de 2021. Né? E não raras vezes, né, imagino que a doutora Kátia tenha tido essa experiência no TRE também, não raras vezes as peças eram juntadas pelos advogados, pelos promotores, pelos defensores, muito antes do término do prazo. O processo eletrônico ele acabou gerando esta aceleração. Então, o promotor tinha lá os seus 15 dias para apelar, ele apelava no 7º. Então, a gente via que ao final dos 15 dias já tinha as razões do MP, as contrarrazões da defesa, o juiz já tinha mandado subir. Nós três somos ainda da época da geração acadêmica, da geração analógica, né? O juiz dava aquele despacho: subam os autos ao egrégio tribunal com as homenagens de estilo deste juízo. E subam os autos, na nossa geração analógica, era levado literalmente ao pé da letra. Você botava o processo físico num carrinho, né? Todo o cartório tinha aquele carrinho de feira que ficava encostado atrás do balcão, o escrevente colocava os processos e subia as rampas, né? Quem conhece aqui o Fórum do Rio de Janeiro, a lâmina 1 é composta por várias rampas, né? E subia as rampas até o 4º andar, onde funcionava a distribuição do Tribunal de Justiça. Então, literalmente, o processo subia. E nisso, obviamente, dezenas de milhares de processos chegando de todos os juízos até que o seu processo fosse autuado no 4º andar, fosse registrado, fosse distribuído, fosse encaminhado a uma Câmara, fosse distribuído para um relator. Semanas, às vezes meses se passavam. E hoje isso se dá com um simples clique de um botão no sistema. Então tudo acabou ficando, né, muito mais rápido. Então eu queria fixar essa nossa volta aqui, fixar um pouquinho a essa quase que visão profética do Norberto Bobbio, quando ele falava lá dos direitos de 4ª, de 5ª geração, né, dos direitos digitais, proteção de dados, patrimônio genético, que são exatamente os desafios que nós estamos vivenciando hoje. Queria trazer também uma outra referência que é muito importante para nós no direito processual, que é o jurista italiano, saudoso professor Mauro Capelletti, né, o criador das chamadas ondas renovatórias do direito processual, idealizador do movimento de acesso à justiça, né, que ficou conhecido como Projeto Florença, uma vez que Capelletti era professor titular, professor catedrático, né, professor ordinário, como eles chamam na Itália, da Universidade de Florença. O professor Capelletti ele sempre teve uma preocupação muito grande com o direito comparado, né, com o chamado método comparativo do direito. Em diversas obras ele chama a atenção disso e diz que somente por meio do direito comparado, somente a partir do alinhamento, né, dos ensinamentos, das premissas dos ordenamentos jurídicos, é que nós teremos condição de aprofundar o nosso estudo. Né? É bem verdade que o grande Barbosa Moreira chamava atenção
para isso, né, ele olhava esse fenômeno de forma um pouco preocupada, né? O professor Barbosa Moreira ele dizia, não, o direito comparado é muito importante, mas a gente precisa ter cuidado para não fazer uma comparação assodada, para não fazer uma comparação às pressas, né? Para pegar lá o artigo do Código Português e comparar com o artigo do Código Brasileiro. Você precisa entender como que aquele país, a partir do seu desenvolvimento histórico e cultural, como é que ele chegou àquela conclusão. Nós vimos isso, por exemplo, no Código de Processo Civil de 2015, a gente carinhosamente chama de Código Fux, em homenagem ao nosso decano, né? O professor Fux, ele hoje é não só o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas é o nosso decano lá na Faculdade de Direito da UERJ, né? Então vocês imaginem o tamanho da minha responsabilidade, porque nesse momento eu estou, né, até o final do ano como chefe do Departamento de Processo. Então, o presidente do Supremo está no meu departamento, isso é uma responsabilidade que eu não gostaria de ter, com a graça de Deus, está acabando no final desse ano, porque o peso é muito grande. Mas o ministro Fux, por exemplo, nas suas obras chama atenção para isso. O princípio da cooperação, que está lá no artigo 6º do CPC, ele foi criado à imagem e semelhança do princípio da colaboração que está previsto no Código de Processo Civil português. O incidente de resolução de demandas repetitivas se inspirou no Instituto do Mustafa, que está no Código de Processo Civil alemão. O respeito aos precedentes, a modulação temporal, as técnicas de overruling, prospective overruling, sunbursting, são inspiradas no direito norte-americano e no direito inglês. Então, o método comparativo ele revela uma imensa riqueza, mas é preciso ter em conta que não se pode fazer uma comparação rasa, né? E isso, Márcia, me chamou muito a atenção, lendo aqui os trabalhos do caderno de resumos, né? Tem um trabalho aqui que eu achei extraordinário, que é Direitos Humanos Fundamentais, semelhanças e diferenças entre a previsão constitucional em Portugal e a previsão constitucional no Brasil, né? E pelo resumo, né, a gente teve acesso só ao resumo, dá para ver que a autora é uma autora do sul do país, que ela se preocupou efetivamente em fazer aí essa efetiva comparação, né? O ministro Fux, voltando a ele, né, quando preside bancas de mestrado e doutorado, ele sempre chama atenção para esse ponto. Ele diz, olha, uma coisa é o direito estrangeiro, outra coisa é o direito comparado. O doutorando ele tem liberdade acadêmica para fazer a abordagem que melhor lhe convier. O que ele não pode é misturar os nomes. Se ele está dizendo como é que aquilo acontece em Portugal, ele está dando uma notícia do direito estrangeiro. Para ele falar em direito comparado, ele tem que efetivamente alinhar e comentar de forma crítica e aprofundada cada um daqueles institutos numa perspectiva comparada, né? Então, essa é uma preocupação que a gente viu aqui também nos trabalhos. E já me encaminhando aqui para a conclusão, queria trazer mais algumas referências, homenagear aqui o direito português, porque essa temática que nós encontramos em vários dos resumos, ela nos traz para as discussões oriundas aí da complexidade da pós-modernidade, né, ou da contemporaneidade, como prefira chamar. E há um autor português da Universidade de Coimbra que volta e meia nos visita aqui no Rio de Janeiro, que é o professor Rui Cunha Martins, né? Ele é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, uma sólida formação em sociologia, antropologia, é professor visitante aqui da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro também, já foi professor visitante da Estácio, e o professor Rui tem um livro muito instigante chamado O Ponto Cego do Direito, onde ele sustenta que essa passagem da modernidade para a pós-modernidade, ou se preferirem, essa passagem do positivismo para o pós-positivismo,
esta passagem do constitucionalismo para o neoconstitucionalismo, ela não se dá de forma automática, né? Você não vai dormir na modernidade e acorda na pós-modernidade, né? Você não acorda de manhã no positivismo e de noite aparece o pós-positivismo. Esse é um movimento que demora anos, às vezes décadas, para que essa transição possa ser completada. E aí o professor Rui, ele trabalha com um conceito muito interessante que ele chama de o novo na concomitância. Quer dizer, nós começamos práticas pós-modernas enquanto ainda vivíamos na modernidade, né? O ministro Barroso, em vários textos, também chama atenção para isso. Ele diz que o Brasil é um país de democracia tardia, né? Se nós compararmos a nossa Constituição de 88 com a Constituição de outros países, notadamente países da Europa continental, houve essa chegada, esse resgate tardio da democracia. Então, isso nos custa um preço, até hoje, né? Como se nós tivéssemos um pé na modernidade e outro pé na pós-modernidade. Então, a gente observa essa preocupação de natureza sociológica também em vários dos trabalhos. E, finalmente, eu encerraria também homenageando, na minha opinião, um dos maiores autores portugueses, falecido recentemente, que é o professor Manuel Espanha, um historiador, um professor de escola, autor de diversos livros. Tem um livro dele que pessoalmente me encanta, quase que me emociona, que se chama O Caleidoscópio do Direito, né? O professor Espanha, ele oferece diversas perspectivas e matizes para a gente examinar essa questão dos direitos. E num determinado ponto, já que estamos falando de direitos humanos, direitos fundamentais, o professor Espanha, ele resgata a questão da fraternidade, que é uma questão tão cara para nós que trabalhamos com a mediação, com as soluções consensuais dos litígios, né? Há um professor italiano, que é o professor Elidio Resta, que diz, ele tem uma obra que é referência na Europa chamada O Direito Fraterno, né? E onde ele diz que a fraternidade é o princípio esquecido. Por que é o princípio esquecido? Porque se nós voltarmos à Revolução Francesa, né, qual era o lema da Revolução Francesa? Qual eram aquelas 3 palavrinhas, né, sobre as quais se baseou todo o movimento? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, depois da Revolução Francesa, você observa o quê? Uma enorme preocupação dos constitucionalistas modernos com a liberdade e com a igualdade. E a fraternidade? A fraternidade ficou para trás. A fraternidade não constou dessas constituições. Então, o professor Elidio, ele diz que isso gerou um desequilíbrio, né? É como se você apoiasse uma estrutura muito pesada num tripé e você tira uma dessas pernas. Aquela estrutura, ela não vai estar completa, ela não vai fornecer o suporte necessário para segurar todo aquele peso, porque a fraternidade é absolutamente indispensável, né? O Manuel Espanha, ele concorda em parte com o Elidio sobre essa questão do resgate da fraternidade, mas ele tem uma visão um pouco mais ácida, né? O Manuel Espanha tem uma formação mais crítica, tem uma formação mais à esquerda, então ele, lá no Caleidoscópio do Direito, ele vai dizer, olha, me desculpem os que pensam em contrário, a fraternidade não foi esquecida, não, né? Ela foi deixada de forma proposital. Não houve um esquecimento, houve um abandono doloso por parte da então burguesia dominante, que precisava enriquecer às custas do proletariado. Aí você vai me dizer, cara, isso é um discurso marxista. Sim, é um discurso marxista, é um discurso à esquerda, é um discurso crítico, é um discurso ácido, mas nós estamos aqui na academia justamente para isso, para colocar ideias contrapostas, né, examinar e cada um tirar as suas conclusões. Então, meus queridos amigos, minhas queridíssimas amigas e colegas, doutora Márcia, doutora Kátia, com isso eu, mais ou menos aqui dentro do prazo que nós combinamos, acho que eu excedi aqui 4 minutinhos, mas eu encerraria essa minha pequena introdução, novamente agradecendo muitíssimo por esse convite,
e também já aproveitando para parabenizar, né, os organizadores aí por todas essas obras belíssimas que nós recebemos, e estender aí as congratulações a todos os autores, porque realmente estou absolutamente convencido que é um material que vai gerar aí um manancial muito rico para muitos e muitos anos de pesquisa. Tá? Muitíssimo obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação, uma aula brilhante. Claro que o tempo não ajudava muito, porque é uma mesa de abertura, mas você abriu um leque imenso, abriu portas, muitíssimas portas, para que se possa fazer pesquisa, se possa começar a construir conteúdos, tendo por base essas portas. Muito obrigada, e eu agora vou passar a palavra para a doutora Kátia. A doutora Kátia Valverde Junqueira, ela é desembargadora do TRE, que é o nosso Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ela é vice-presidente da Comissão de Estudos Regulados da OAB-RJ, conselheira do Conselho Jurídico Estratégico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é mediadora do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, mestranda em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense e diretora do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, que, aliás, é uma instituição exemplar. Então, nós vamos dar a palavra para a Kátia, para a doutora Kátia, que vai, eu chamo de Kátia, né? A doutora Kátia, que vai nos falar sobre a parte da cidadania. E ela vai enfocar a questão do voto, porque, como ela é originária lá do TRE, a questão do voto, que é um exercício de cidadania, ela vai trazer essa questão para nós, tá bom? Então, está com a palavra a doutora Kátia. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui com você, com o Humberto também, que são figuras de destaque no mundo jurídico nacional. E eu gostaria também de parabenizar os organizadores dessa segunda jornada virtual internacional de pesquisa científica, né, promovida aí pelo Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e Cultural, porque essa iniciativa é importante, é necessária para o debate, para a disseminação do conhecimento. Eu tive acesso ao caderno de resumos e realmente os organizadores e os participantes estão de parabéns. Para mim é muito honroso estar aqui nessa mesa, compor essa mesa de abertura, e parabenizo também o Humberto Dalla pela brilhante exposição, e a minha responsabilidade aumenta, né, em falar sobre cidadania. Mas antes de começar a minha exposição, eu gostaria apenas de apontar que, além desse breve currículo que você citou, eu sou atualmente diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Rio de Janeiro. E eu menciono isso porque essa função, esse cargo, me é muito caro, justamente porque nós temos trabalhado nesse objetivo de disseminação do conhecimento, né, que é muito importante, até mesmo para efeito do pleno exercício da cidadania. Então, eu vou começar falando aqui sobre a questão da etimologia da palavra cidadania, e vou, ao final, fazer alguns comentários sobre voto, né? Porque o voto, na verdade, é um dos instrumentos do exercício da cidadania, e eu diria até mais, eu diria que ele é o principal instrumento desse exercício da cidadania. E o tema também vem sendo bastante debatido. Então, etimologicamente falando, a origem da palavra cidadania, ela vem do latim civitas, que quer dizer cidade, né? Porque esse conceito estava diretamente relacionado
com as pessoas que viviam nos centros urbanos. Só que, atualmente, o que acontece? O conceito de cidadão, hoje, ele extrapola os limites das grandes metrópoles. Ele, na verdade, ele engloba, abrange a figura do Estado como um todo, né? E note-se que a noção básica do Estado é, na verdade, a da população, do povo politicamente organizado, né? E, nesse sentido, a partir do século XVIII, com a influência dos ideais aí iluministas, do liberalismo econômico, político, o modo como a cidadania passou a ser interpretada começa a ser mais assemelhado ao modelo contemporâneo atual, né? A cidadania, ela é conceituada como o exercício de direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país por parte dos seus respectivos cidadãos, né? Indivíduos que compõem determinada nação. E essa cidadania, ela também pode ser definida como a condição do cidadão, o indivíduo que vive de acordo com o conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada, né? E esses estatutos, na verdade, eles são nada mais, nada menos que o arcabouço jurídico de um país que, no caso, arcabouço jurídico e legal de um país e constitucional, né, que se traduz principalmente pela Constituição Federal de um país, no nosso caso, a Constituição de 1988, né? Uma boa cidadania, ela implica em que os direitos e deveres eles estejam interligados, né? E o respeito e cumprimento de ambos contribui, assim, para uma sociedade mais equilibrada e justa. Num conceito, eu diria, mais amplo, a cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, esse sujeito de direitos e obrigações. O cidadão, na verdade, é um indivíduo que convive em sociedade, né? E essa sociedade é um grupo de indivíduos entre os quais há relações sociais, relações políticas, relações recíprocas, uma troca, né, nesse contexto. E, juridicamente, cidadão é o indivíduo no uso e gozo dos direitos civis, políticos no Estado, ou seja, titular desses direitos civis e políticos do Estado em que nasceu e ao qual pertence, né? E, eventualmente, aquele que se incorpora, né, como é o caso dos naturalizados, né? E eu vou citar aqui um trecho de uma obra do Dalmo de Abreu Dalari, que é muito interessante porque quando ele se refere à questão da cidadania. Esse livro do Dalmo de Abreu Dalari é o Direitos Humanos e Cidadania, da Editora Moderna. O Dalmo ele fala o seguinte: a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. E ele prossegue mais adiante, dizendo que quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Isso, para mim, é muito característico da noção que temos que ter da cidadania, né? Porque quem não é cidadão, ele está à margem dessa vida social. E o cidadão, ao ter consciência e exercer esses seus direitos e deveres para com a pátria, para consigo mesmo, né? Ele está, na verdade, exercendo plenamente a cidadania. Porém, esse conceito de cidadania, ele vai muito além disso, porque o cidadão, ser cidadão, significa também tomar parte da vida em sociedade. O cidadão tem que ter uma participação ativa no que diz respeito aos problemas da sua própria comunidade, né?
Ele não pode ficar em si mesmado, ele tem que participar, apoiar, desenvolver. E essa cidadania não nos é dada, ela é construída, ela é conquistada, né? A partir da nossa capacidade de organização social, participação política, e também não se constitui numa simples conquista legal de alguns direitos, mas significa a realização desses direitos. É necessário que o cidadão participe, seja ativo e faça valer esses direitos. Eu até cito como exemplo, nessa questão da cidadania, uma situação assemelhada. Não é pela mera existência, por exemplo, do código, de uma lei, eu citaria aqui o Código de Defesa do Consumidor, não é pela mera existência de uma lei, do código, que automaticamente deixarão de existir os desrespeitos à legislação, e aqui eu cito o exemplo do Código de Defesa do Consumidor, né? Os desrespeitos continuarão a existir. Então, se o cidadão não se apropriar desses direitos, fazendo com que eles valham, esses serão letra morta, né? Só ficarão realmente escritos no papel. E construir cidadania é também construir novas relações e consciências. A cidadania é algo que se aprende por meio da educação, dos livros, e eu vou seguir também mais à frente falar um pouco sobre a questão até da Constituição e da onde na Constituição se fala em cidadania, onde ficará comprovada essa questão da necessidade da educação e dos livros e da convivência, melhor dizendo, na vida social, na vida política, é no convívio nessa convivência diária que exercitamos a nossa cidadania, através das relações estabelecidas com outras pessoas, com outros cidadãos, com a coisa pública, enfim. E a cidadania deve ser também, ela perpassa, né, outras temáticas, como solidariedade, democracia, direitos humanos, como bem apontou aí ao comentar sobre direitos humanos o professor Dalla, enfim, ética, né? Alguns outros conceitos que são importantes e caros à cidadania. Os cidadãos participam da fundação do Estado, né? E, portanto, estão sujeitos a um pacto social e político que criou esse Estado, né? No nosso caso, a Constituição Federal de 88, principalmente, né? Fora as demais. Voltando à questão da educação na Constituição Federal, eu cito aqui o artigo 205 do texto da Carta Magna de 88, que fala que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. Então, é possível se falar numa dimensão política, numa dimensão civil e numa dimensão social da cidadania, né? Ou seja, a política é inerente à própria cidadania. E dentro desse contexto, não há dúvidas de que um dos principais, talvez, como eu já disse, principal instrumento do exercício para o exercício da cidadania é o direito de voto, né? O povo tem no voto, o cidadão tem no voto, a sua principal forma de demonstração da vontade política, por meio do qual se exercita plenamente a cidadania, né? E uma das finalidades da democracia é a participação do povo, que possui esse instrumental do voto. Então, o voto significa a maneira de manifestar opinião num processo eleitoral, e é a nossa voz, a voz do cidadão para a mudança democrática de um Estado, de um país, né? No Brasil, o cidadão, no uso e gozo de seus direitos políticos, ele tem a obrigação, porque o voto é obrigatório, ele tem a obrigação de votar para presidente e para os demais integrantes das esferas, das casas legislativas, das suas diversas esferas, né? Podendo também o cidadão se candidatar a um cargo público, né?
E é bom comentar que no Brasil, na nossa Constituição, é previsto o pluripartidarismo, né? A não ser quando nós estávamos na época da ditadura, nós tínhamos aí a Arena e o MDB, que eram apenas 2 partidos. Hoje, vige no Brasil o pluripartidarismo, né? E, de fato, o voto é um instrumento típico das democracias e ele está intimamente relacionado à representação política, né? O voto, na verdade, é um instrumento pelo qual o cidadão faz suas escolhas políticas e, por isso, é tão importante a participação de todos os segmentos representativos da sociedade, né? Sob pena de termos o que, em primeiro lugar, John Adams, em 1788, e posteriormente, em 1835, Alexis de Tocqueville, na obra Democracia na América, denominaram de tirania da maioria, né? Porque a maioria sempre, num processo, por exemplo, eleitoral, a questão do voto da maioria prevalece. Mas isso seria justo, isso seria democrático, porque as minorias também têm que ter voz, né? E os casos mais comuns que nós vemos aí dessa discriminação decorrente da tirania da maioria, nós vemos contra grupos étnicos, raciais, religiosos, né? Dentre outros, que sofrem com essa subrepresentatividade nas casas legislativas, né? Não tem voz nas casas legislativas. E a cidadania, ela direciona, né? Nos direciona ao desenvolvimento da sociedade, ela nos direciona também à democracia, mas ela requer uma luta, né? Ela requer um exercício renovado periodicamente, um exercício que deve ser repetido constantemente, cotidianamente, né? Enquanto seres inacabados que somos, nós sempre estaremos buscando e descobrindo e criando e tomando consciência mais ampla dos nossos direitos. O momento que nós vivemos hoje certamente resulta como reflexo de ações de pioneiros e pioneiras que lutaram, né, por direitos que hoje que não tinham e hoje foram conquistados, né? E eu gostaria também de comentar a questão passando também por essa questão das lutas passadas, né? Eu gostaria de citar o caso da Berta Lutz, que foi uma grande sufragista brasileira, né? Integrante dos movimentos sufragistas que existiam no Brasil no início do século passado. Berta Lutz foi uma grande lutadora, ela foi uma das grandes responsáveis pela conquista do direito de voto da mulher, né? Que contribuiu para a construção de uma cidadania mais plena no país, né? E uma cidadania independente do gênero, né? E é isso que nós continuamos lutando. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí o primeiro caso em 89 anos de existência da Justiça Eleitoral, uma lista tríplice de ministros do TSE composta unicamente por mulheres, né? A primeira vez em 89 anos. Então, uma lista tríplice de membros juristas composta unicamente por mulheres. E a questão do voto feminino, essa luta, né, dos nossos precursores em relação ao voto feminino, me faz também, de alguma forma, precisar comentar, até por estar envolvida na questão da justiça eleitoral, por estar dentro da escola judiciária eleitoral, falar um pouco sobre essa polêmica atual, né, do voto eletrônico, da urna eletrônica, né? Na verdade, a partir de 96, o TSE ele passou a buscar a automação do voto.
buscando reduzir a intervenção humana no processo de votação e no processo de apuração, né? E, na verdade, esse grande objetivo ele foi sendo muito benéfico, porque eu sou ainda da época que o voto em papel, a gente ouvia muitas coisas de fraudes, né? Nas urnas, onde você depositava o papelzinho, enfim. E hoje, o voto eletrônico, sem dúvida alguma, ele é um voto auditável, né? Tanto que não existe nenhuma comprovação de fraude, não existem elementos concretos para se falar em fraude, né? Porque quando você fala em fraude, você precisa ter um elemento muito concreto para comprová-la, né? E eu acho que é muito importante também, quando a gente fala sobre voto eletrônico, urna eletrônica, e eu digo até que a justiça eleitoral ela é uma justiça muito à frente, às vezes até de outras justiças, né? E eu vejo que a tecnologia ela tem que estar a serviço, ela tem que estar a serviço da justiça, do cidadão, né? Dentro desse contexto todo de cidadania que nós estamos falando aqui. Então, por que não o voto eletrônico? Hoje em dia, nós estamos falando de novas tecnologias, né? E sempre que se puder aperfeiçoar, que seja aperfeiçoada tal tecnologia. Mas é importante a gente pontuar que o voto é auditável e que não existem elementos concretos, né, para se falar em fraude, né? E eu até trouxe aqui uma frase do ministro Barroso, que eu acho muito importante nessa questão do voto. Ele fala que nós temos um dos mais avançados e seguros sistemas de votação do mundo, com identificação biométrica do eleitor e urnas eletrônicas auditáveis, que permitem a divulgação dos resultados no mesmo dia, apesar de termos quase 150 milhões de eleitores. Então, de fato, essa questão polêmica hoje em dia do voto, né, desse instrumental tão importante para a cidadania, na verdade, eu acho que essa polêmica ela não está calcada em nenhum elemento concreto. E para finalizar, já caminhando também para o final da minha exposição, e homenageando essas e esses precursores na luta pelos direitos dos cidadãos, na luta pela plena cidadania, eu vou citar aqui um caso concreto que aconteceu do pioneirismo de uma estudante de direito mineira chamada Mieta Santiago, que era o pseudônimo de Maria Ernestina Carneiro Santiago Manso Pereira. Era uma jovem mineira, educada na Europa, que com 20 anos ela retornou ao Brasil e descobriu, em 1928, que o veto ao voto das mulheres contrariaria o artigo 70 daquela Constituição brasileira, que datava de 1891. E aí ela buscou, através de uma sentença, de uma decisão judicial, fato até então inédito no Brasil, essa sentença ela foi proferida no mandado de segurança, ela conquistou o direito de votar, excepcionalmente, né? E ela, de fato, fez, né? E Carlos Drummond de Andrade, impressionadíssimo com a conquista do voto feminino, ainda que pontualmente naquele momento, o que só veio a ser previsto efetivamente no Código Eleitoral Provisório, em 1932, ele dedicou a essa estudante, Mieta Santiago, um poema chamado Mulher Eleitora, que eu vou me permitir aqui recitar para finalizar a minha fala. Mieta Santiago, loura poeta bacharel, conquista por sentença de juiz direito de votar e ser votada. Para vereador, deputado, senador e até presidente da República. Mulher votando
mulher, quem sabe, chefe da nação. O escândalo abafa a mantiqueira, faz tremerem os trilhos da central e acende no bairro dos funcionários, melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita de que Minas endoidece, já endoideceu, o mundo acaba. Agradecendo a vocês, eu finalizo aqui, então, a nossa fala sobre esse importante tema, cidadania e direito de voto. Muito obrigada pela oportunidade. Kátia, muito obrigada. Sua intervenção foi brilhante, atual, sem medo de enfrentar polêmica. Então, só agregou ao evento conhecimento, assim como já tinha acontecido com o Dala. E aí eu fiquei, com aquela função de falar por último, que nunca é muito bom. Mas eu vou procurar ser breve e bem objetiva, porque o que me coube foi falar sobre justiça, né? E justiça vocês todos sabem, né? Um conceito milenar, né? Ele é o norte de todo o nosso direito, de toda a nossa construção jurídica, é sempre no sentido de conquistar, de afirmar, resgatar a ideia de justiça, não só como um conceito teórico, mas principalmente como uma realidade. E para isso, e para que isso ocorra, né, nós sabemos que a justiça vai ser a base, vai ser o suporte não só do direito posto, né, do direito instituído através das leis, mas também de toda a motivação para que a cidadania se perpetue e se consolide. Esse conceito de justiça, eu estou procurando ser um pouquinho mais objetiva, é que, para que eu tenha justiça, eu preciso ter uma lei que ampare esse conceito. É assim? Não. Nós temos, muitas vezes, leis que só vão existir depois de práticas reiteradas na busca de justiça. Nós já tivemos inúmeros casos em que não havia nenhuma lei, quer dizer, o direito posto ainda não existia, mas havia uma cidadania engajada ou uma realidade que nos tocava para criar e para instituir uma lei que viesse a consolidar ou viesse a contemplar a justiça. E não só através do Poder Judiciário, quer dizer, hoje nós temos bastante clareza de que o acesso à justiça não se dá unicamente através do Poder Judiciário. Nós estamos vendo os métodos alternativos de composição, adequados de composição de conflito, que podem não estar dentro do Poder Judiciário, podem estar em câmaras privadas, podem estar em câmaras de arbitragem, podem estar em diversos segmentos com o mesmo objetivo, que é buscar, consolidar e tornar a justiça vigente e acessível. Então, o conceito de justiça hoje ele está bastante ampliado. E o que eu queria tomar de referência era exatamente aquelas situações em que, em prestígio ao conceito de justiça, criaram-se leis e passamos a agir de determinadas formas diferentes das que agíamos antes, tendo por norte a ideia de justiça. E um caso clássico que vocês conhecem bem, todos conhecem, é a questão da companheira, dos direitos da companheira, né? Que não eram reconhecidos por nenhuma legislação e passaram as mulheres companheiras carregadas da noção de justiça e
imbuídas da vontade de ver seus direitos reconhecidos, o que elas fazem? Elas partem para propor ações pedindo a participação nos direitos do companheiro, ou por ocasião do seu falecimento, ou por ocasião da separação. E acabaram por serem respeitados e serem atendidos, para só posteriormente existir uma lei nesse sentido. Então, nesses trabalhos apresentados na jornada, nós vimos um trabalho feito pela Érica Pinheiro de Albuquerque Leal, da Universidade Federal do Paraná, sobre um outro direito que também não tinha, que foi sendo criado diante de uma nova realidade, que é o direito de laje. Eu tive a oportunidade de ser aluna na nossa querida UERJ, né, do professor Ricardo Pereira Lira, e, posteriormente, trabalhar com Miguel Baldez. E lá nós tivemos, no nosso núcleo de terras da Procuradoria do Estado, nós tivemos a oportunidade de construir esse direito de laje. E, para aqueles que não sabem, o direito de laje é quase que somente existente, somente encontrado nas comunidades em que a pessoa constrói a sua casa e depois vende essa laje para alguém construir no andar de cima, em mais uma moradia. E isso, durante muito tempo, não era reconhecido como um direito capaz de gerar outros direitos para aquela pessoa, né? Como os direitos de vizinhança, como os direitos de propriedade e vários outros. Hoje em dia já é reconhecido, e as nossas prefeituras já reconhecem esse direito, também construído através da noção de justiça. Então, para mim, essa ideia de justiça, ela perpassa todas as relações, sejam de natureza jurídica, sejam de natureza social. A ideia de justiça é aquela que nos comove, que nos comove e nos move em direção a ter um direito mais social, um direito mais humano. E eu gostei muito da colocação do professor Humberto a respeito da fraternidade. Nós encontramos nessa pandemia agora, nós tínhamos quase que uma certeza de que, atingidos pela pandemia, o mundo inteiro, né, nós estaríamos diante da obrigação de que todos os países fossem solidários e fraternos entre si, porque nós todos estávamos, afinal, sucumbidos por essa pandemia. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós estamos vendo uma série de países da África e fora da África que não tiveram oportunidade de receber quase nenhuma vacina, não conseguiram se organizar para poder fazer uma campanha de aplicação de vacina. E o que com isso a gente vê? Que realmente esqueceram aquele tripé, aquele pezinho da fraternidade que tem que haver entre os povos. Então, a cidadania se constrói em cima disso. A justiça precisa dar condições para que esses direitos, que todos nós consideramos indispensáveis para que exista humanidade, sejam realmente respeitados. E, com isso, eu entendo que a justiça é que nos coloca para frente. Essa noção de justiça, essa carência de justiça, essa ânsia, essa fome de justiça é o que nos coloca para fazer o nosso direito e a nossa cidadania caminharem, né? Essa sensação de que nós vivemos, na maioria das vezes, de que injustiças estão sendo cometidas, é que nos faz rever a nossa vida, a nossa prática, a nossa
ação, principalmente a nossa ação. Então, é claro que seria um absurdo eu querer falar e dar alguma base sólida de justiça em 15 minutos, né? Claro que não dá. Apenas o que eu quis colocar é que essa sede de justiça é que nos torna mais humanos. Quanto seremos mais humanos, quanto mais luta por justiça nós tivermos. Ainda que essa luta possa se dar nas trincheiras da cidadania ou nas trincheiras do direito. Mas nós devemos estar sempre alerta e sempre capazes de reprimir qualquer tipo de injustiça que coloque de alguma forma, nos coloque de alguma forma com a nossa humanidade reduzida. Então, era isso que eu queria falar sobre justiça, e agora eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, do professor Humberto Dalla, que trouxe, com a sua erudição já conhecida de todos nós, o seu aporte nesse evento, a doutora Kátia, que vive a realidade da cidadania a todo momento, trabalha com a questão do voto e que nos trouxe essa participação bastante moderna e bastante bem fundamentada. E agradecer também ao Centro Português, que nos proporcionou esta oportunidade de estar vivendo, trabalhando e participando dessa segunda jornada. Nós vamos também já abrir para vocês que teremos a terceira jornada. Essa terceira jornada vai ocorrer em dezembro. E eu vou colocar aqui para vocês quando essa terceira jornada vai ocorrer. A terceira jornada virtual internacional de pesquisa terá como tema Sociedade, Cultura e Poder, e será de 13 de dezembro de 21 a 17 de dezembro de 21. E nós teremos a abertura das inscrições para a apresentação das comunicações orais no dia 29 de agosto de 2021. Então, esse trabalho vai ter a sua consequência, lembrando que todos os temas estarão disponíveis no YouTube, tão logo termine a segunda jornada, que os temas da primeira jornada já estão disponíveis no YouTube e que esse trabalho é realmente uma oportunidade de que os pesquisadores se comuniquem, integrem suas pesquisas e criem conhecimento, criem saber, criem discussões, debates e que enriqueçam o nosso conhecimento. Muito obrigada a ambos, professor Humberto e professora Kátia. Nós somos imensamente gratos à participação de vocês. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos.